Fala, turma! Estamos aqui mais uma vez com o Alexander. Hoje, como nós prometemos, vamos falar a respeito de extrusoras. Na realidade, nós vamos falar de duas extrusoras e uma delas é muito comum, todo mundo que adquire Ender possivelmente já teve contato com essa extrusora, e uma nós estamos indicando como uma extrusora boa e de baixo custo. Bom, para começar a falar sobre extrusora, eu vou passar um tempo aqui para o Alexander e, e aí nós vamos comentando à medida que as coisas forem ocorrendo aí, ok? O tempo é seu, Alexander. Obrigado. Fala, turma. Com as minhas tentativas e erro aqui, no início eu comecei com aquela extrusora single drive, né? Que é a extrusora mais comum que o pessoal gosta de usar, por ser bem barata e a facilidade de conseguir ela aqui no Mercado Livre, não, nos sites de venda, né? Aquela extrusora, ela tem um pequeno problema, né? Que é o tec-tec, né? E fazendo várias tentativas aqui, eu consegui descobrir algumas formas de acabar com aquilo. Eu acredito que grande parte do pessoal que imprime hoje com aquela extrusora, com essa extrusora single drive, eles têm esse problema do tec-tec. Então, eu fiz alguns takezinhos aqui, tá? Principalmente ensinando a montar ela e passando duas técnicas que eu achei, né? Que resolvem esse problema. Então, eu vou deixar o Silvio rodar os takezinhos aí que eu fiz, para o vídeo aqui não ficar muito grande, então eu deixei gravado, tá? Me perdoem, a gravação tá um pouco amadora ainda, mas eu espero que ajude vocês. Beleza, Alexander. Bom, vamos rodar o primeiro vídeo e quando terminar esse vídeo nós entramos com alguns comentários aí, ok? E algumas questões. Vamos falar um pouco sobre a extrusora simples, né? No caso, essa extrusora aqui. Vamos abordar aqui uma montagem dela aqui e passar uma dica super valiosa nessas extrusoras, tá? Eu vou usar um motorzinho de 1 kg, acho que esse motor tem 1,2 kg, tá? Só para explicar aqui a montagem, né? Bom, essa base de extrusor aqui, tá? É a mais comum. Vamos começar a montagem dela. Ela vem com alguns parafusos, tá? Vou pegar um parafusinho. Vou pegar um parafusinho aqui, se eu não me engano, esse parafuso aqui é um M4. Nós vamos colocar ele aqui na parte de baixo aqui e parafusar ele até o final. Tá? Ele precisa ficar com essa saliência aqui para fora. Tá? Para que serve essa saliência? Para que a mola, quando estiver montada, não escape. Entendeu? Nós vamos colocar em cima do motor. Vamos pegar um parafuso M3. Esse aqui deve ser M3 por 5. Tá? Vamos parafusar ele aqui. Esse parafuso precisa ficar faceado com a extrusora. Ele não pode ficar para fora. Tá? Tem que ficar bem faceado aqui, para que esse bracinho aqui escorregue em cima dele. O próximo passo é pegar o rolamento, colocar aqui e parafusar. Bom, feito. Checa se o rolamento está livre. Mas essas extrusoras vêm uma cápsulazinha aqui com um furo no centro, tá? Que é para poder introduzir aqui, pegar um parafuso, colocar e parafusar ele aqui, de forma que esse braço aqui fique livre. Mas ó, o parafuso não está totalmente introduzido, porque aqui deveria ter uma chapa, né? Que é aonde vai ser preso a extrusora. Mas vamos lá.
Isso aqui pode ficar bem apertado, porque isso aqui não vai deixar com que a peça agarre, né? Bom, próximo passo é colocar a estria, tá? Existem várias formas, né? Cada pessoa põe de um jeito. Eu ponho essa estria, tá? Com os parafusinhos que prende ela aqui, voltado para cima. Fica mais fácil de regular, tá? Não sei se é a forma correta, mas é a forma que funciona para mim. A estria, ela tem que ficar no meio dessa rodinha aqui, desse rolamento aqui. Pegando toda essa área e sobrando um pouquinho para cada lado. Isso aqui não é para tirar sangue, hein, pessoal, é só para encostar. Como diz o meu amigo Silvio Nunes. Bom, agora que vem o X da questão, o que eu achei aqui que faz muita diferença é a mola, tá? Existem vários tipos de mola, mas se você notar, uma tem os elos mais próximos um do outro e outros têm um elo mais afastado, tá? Isso faz toda a diferença. Essa que tem mais afastada, assim, o elo mais afastado, ela é mais flexível, tá? E nunca cometam o erro de cortar essa mola, tá? Como é que eu faço para saber que é a mola correta da minha extrusora? Com o rolamento encostado na polia, a mola tem que ter o tamanho exato, tá? A mola tem que ter o tamanho exato da abertura, entendeu? Se ela for menor, ela não vai funcionar bem, ela vai ficar muito tensionada. Se ela for maior, ela vai ficar muito rígida. Então a medida é essa daqui, tá? Dê preferência a essa mola que é mais afastada os elos um do outro. Então vamos lá. Nós vamos pegar um parafuso, tá? Um parafuso que caiba, que a rosca do parafuso entre dentro da mola, tá? Que fique dessa forma, para que o parafuso de ajuste empurre esse outro parafuso, tensionando a mola. Então nós vamos colocar a mola naquela saliência daquele parafuso. Vamos empurrar um pouco com a mão aqui para encaixar. Pronto, encaixou. Agora a gente pode pegar o outro parafusinho aqui e introduzir aqui até que esse parafuso entre na cabeça desse aqui. Vem com a ajuda de uma ferramenta aqui, uma chave de fenda, alguma coisa que você possa ajustar a cabeça do parafuso de baixo para que esse aqui entre dentro dele. Pronto. Notem que a pressão é bem pouca, mas é o suficiente para imprensar o rolamento contra a polia aqui. Notem que você nem consegue mais rodar essa daqui, já fica bem duro. Quando o filamento estiver aqui, ela vai dar uma tensão muito boa. Nem precisa apertar muito esse parafuso, só encostar já é o suficiente. Essa é a maneira correta de montar essa extrusora. Pelo menos para mim tem funcionado muito bem, apesar de eu não usar mais ela, tá? Depois que eu conheci a BMG, eu tenho dado preferência para a BMG, tá? Mas para quem só tem essa daqui, essa é a melhor maneira de montar essa extrusora. Notem o que eu falei sobre o tamanho, tá? Essa daqui é uma de plástico da Ender. Notem que eu falei sobre o tamanho da mola. Eu vou montar essa da Ender aqui só para vocês verem que a mola coincide, o tamanho, né? Eu notei isso. Então eu comecei a levar isso em consideração e todas as minhas extrusoras desse modelo começaram a funcionar bem depois disso. Notem que a mola tem o mesmo tamanho da abertura. Então significa que essa mola vai funcionar bem aqui, mas não vai funcionar bem aqui. E essa mola também não vai funcionar aqui. Entendeu? Sempre fica com pouca pressão ou muita pressão. A gente tem que levar em consideração que o filamento é plástico. Se ele ficar muito pressionado, ele vai amassar, vai fazer com que esse rolamento encoste nos dentes
da rodinha aqui dentada e vai travar o motor, tá? Deixa eu pegar um pedaço de filamento aqui para mostrar para vocês. Agora eu consigo rodar com a mão, porque essa polia não está encostando nessa daqui. Entendeu? Se ficar muito forte, com muito aperto, tá? Se essa mola não fizer o trabalho dela adequado, ela vai esmigalhar o filamento e vai encostar uma na outra. É onde começa o tec-tec. Entendeu? Também tem outra coisa que faz esse tec-tec. Mais pra frente eu vou explicar. Tá? São esses dois parâmetros aqui que fazem com que essa extrusora não funcione. E, na verdade, é um erro que nós mesmos cometemos, né? Porque não é culpa dela, é culpa nossa. Tá certo? Ó, funciona muito bem. Bom, então, nosso primeiro vídeo aí, eu assisti aqui, assistimos juntos aqui, e eu queria saber, Alexander, por que o pessoal gosta de cortar essa mola aí, né? O que acontece? Como eu mostrei lá no vídeo, a mola ela tem que ter exatamente o tamanho da abertura, tá? Eu até frisei que seria bom a mola com um negócio afastado, né? Com os elos mais afastados, para ela ser mais As flexível. espiras, né? As espiras mais afastadas. Isso, que aí ele é um pouco mais flexível. Aí, quando você põe o parafuso em cima, tá? Ela se torna maior do que a abertura. Então, tem que apertar para colocar. Geralmente a galera corta essa mola ou acaba perdendo a mola que vem original e quer substituir por outra, acaba ou cortando uma mola maior realmente, acha uma mola maior do que a que vem, aí corta para poder ficar no tamanho. Quando você corta uma mola, tá? Ela perde a, ela foi projetada, né? Tanto que a mola no começo ela é mais apertadinha, depois ela vem ficando mais afastada, depois ela volta a ser mais comprimida, né? Não sei se você já percebeu. Ela tem o começo, o pessoal faz faz uma prensagem ali, fica grossinha no início e grossinha no final, né? Fica duas espiras próximas ali, coladas uma na outra, e a espiral dela é normal, a hélice dela é normal, né? Isso. Afastada. Aí, geralmente, a galera tenta, já de tanto tentar e continuar o tec-tec, aí o pessoal começa a fazer de tudo para que pare o tec-tec, achando que cortando a mola ou botando uma mola maior ou menor vai modificar, Solucionar, né? entendeu? Aí acontece ao contrário, porque quando você corta a mola, ela fica mais rígida e ao mínimo de pressão que você der no parafuso, ela vai imprensar demais o rolamento contra a rodinha dentada. E o filamento é de plástico, né? Então, você tendo uma mola ali imprensando, tá, um contra o outro, o filamento ele vai achatar um pouco e vai deixar com que o rolamento encoste na polia dentada. E o motor vai sofrer um pouco mais para rodar o filamento e o rolamento ao mesmo tempo. Aí é onde um dos motivos pelo qual começa o tec-tec. Perfeito, Entendeu? excelente, beleza, perfeito. E fora que o dente encostando na polia vai começar a desgastar os dois ali, né? Tanto a Sem polia dúvida. quanto os próprios dentes da engrenagemzinha que vai ali na cabeça, né? Também começa a Sem dúvida. desgastar ali. Uma coisa que eu não me atentei e não mencionei no vídeo é quanto à temperatura, tá? A temperatura do hot end também influencia nesse tec-tec, tá? O ideal é trabalhar com a temperatura ideal para o filamento que você está usando. Mas isso aí é material para um próximo vídeo. A gente for falar de temperatura, essas coisas, mas a temperatura também influencia. Temperatura, velocidade, entendeu? Tudo isso influencia, mas assim, hoje nós focamos em extrusora. Extrusoras. Isso é melhor, porque quando a gente for falar de temperatura, eu imagino, eu comprei aqui um aparelho que é aquele aparelho que faz espectrometria, né? Que você pega, bate uma foto, ele consegue captar a energia
o infravermelho do calor daquele objeto. Então, eu espero fazer várias fotos aqui das máquinas trabalhando na região do hot end da mesa, que cor que fica aquilo. Possivelmente vai ficar vermelho, né? Mas eu quero ver qual região é fria e qual região é quente. A gente vai poder comentar bastante isso com o nosso grupo aqui. O interessante é que no hot end tem isso. Tem a região fria e tem a região quente. Não, legal, beleza. Bom, esse primeiro vídeo é um vídeo de montagem da extrusora, dessa extrusora mais simples, né? E você fez um outro vídeo, né? Um vídeo com uma extrusora que a gente orienta que as pessoas adquiram, né? Mesmo porque ela é de baixo custo, né? Nas máquinas que nós montamos, nós colocamos essas extrusoras que nós estamos indicando agora, né? Que é uma clone da BMG, a Dual Drive. Então Excelente. eu vou te passar o tempo para você falar um pouco dessa extrusora, e aí na sequência a gente assistiu o vídeo a respeito da montagem dela. Num desses grupos de WhatsApp que eu participo de extrusora, eu sempre mencionei sobre o Tec-Tec da minha extrusora single drive, quando eu não tinha muito conhecimento. Então, eu acabei conhecendo essa BMG Dual Drive, resolvi comprar uma, tá? Hoje, o preço dela no AliExpress, aqui no Brasil, no Mercado Livre, Shopee, essas coisas, ainda está um pouco salgado o preço dela, mas ainda assim vale a pena. Mas lá fora, comprando da China, a clone da Dual Drive, na minha opinião, é uma extrusora fantástica, cara. Desde que eu adquiri a primeira, ela está ali funcionando e deve ter umas 300 horas de impressão ali brincando, tá? E não me dá aborrecimento. Eu gosto muito dela, recomendo muito, muito mesmo, pelo custo e pela qualidade que ela entrega no controle de fluxo do filamento. Ela tem um controle muito maior do que a single drive, entendeu? Tá E eu por volta fiz de um quanto? Uns R$ 60, talvez menos? menos. A última que eu comprei faz umas 3 semanas que eu comprei para essa Grabber aqui. Eu paguei R$ 39,90 Ah, na tá. E tem China. as promoções também, né? E Sim, o frete sem grátis. frete, né? Frete gratuito. Então Sim, é vantagem mesmo, né? Eu comprei duas também esses dias atrás aí, mais ou menos esse valor, 40, R$ 50, um negócio assim. sim. Então é uma extrusora boa, deu para ver pelo teste da nossa máquina aqui, né? E, e o baixo custo realmente. Bom, vamos ver o segundo vídeo, então, dessa extrusora, né? Beleza? Vamos falar um pouco sobre a Dual Drive. Qual é a grande diferença dessa Dual Drive? A grande diferença dela, como o nome mesmo já diz, né? Ela é uma Dual Drive. O que acontece na prática? Ela tem esse rolete aqui, com uma engrenagem na ponta, e aqui do outro lado a mesma coisa. Tá? Ela é montada dessa forma, tá? De forma que quando o filamento entra aqui, passa pelo primeiro rolete lá, tá? E esse daqui imprensa, tá? Ele esmigalha o filamento e faz o serviço dele, que é mandar o filamento para um lado ou para o outro. E ela também é reduzida, entendeu? A polia que fica no motor, ela gira essa roda dentada maior, então o motor faz menos força e aqui faz mais força, entendeu? Essa é a grande vantagem dela. Não é o fato dela ter duas pressionando uma com a outra. A maior vantagem dela, tá, é ela ser reduzida, entendeu? Vamos à montagem dela aqui rapidinho. Ela já vem montada, né? Quando você adquire ela, ela já vem montada. Mas no caso de você precisar desmontar para fazer alguma manutenção, tá? Essa rodinha entra aqui, até o rolamentinho encaixar lá dentro, tá? Você pode utilizar essa peça que vem nela para usar no Bowden, né? Ou você pode, tá? Colocar diretamente, tá?
um hot end V6, tá? Só que para pôr um hot end V6 você vai ter que pôr um pedaço de PTFE dentro do hot end, né? Tá? Com uma pontinha para fora. Essa medida aí você vai ter que medir até que fique sem folga, né? Desse orifício ali para o final do teu hot end, ele tem que encaixar aqui, tá? Esse tubo de PTFE tem que ficar sem folga e você monta a tampa aqui dessa forma, tá? Só cuidado para encaixar todas as coisas no seu devido lugar, o rolamento, o eixo da portinha aqui. Montou, ela vai ficar dessa forma. Aqui vai o bloco, tá? O meu aqui tá até quebrado, que esse hot end aqui eu só uso para fazer isso, para gravar vídeo, tá? Essa é a maneira correta de montar peça que tensiona a portinha aqui do filamento, tá? É o parafuso, a mola e uma arruela. Isso aqui é para ficar somente encostado, não pode arrochar muito, tá? Que depois você não consegue fazer a força aqui para poder abrir. Para afastar os dois as duas roldanas, né? Só que eu não vou conseguir aqui apertar e colocar mas na verdade eu consegui. É dessa forma que fica. À medida que ela gira, ela manda o filamento para cima ou para baixo. É assim que ela funciona. No caso do Bowden, é só colocar essa peça no lugar do hot end e não precisa do PTFE lá dentro, porque quando você introduzir o PTFE aqui, ele já vai bater lá naquele orifício. Aqui, essa peça vai aqui, tá? No manual diz que essa catraquinha aqui, ela tem que ficar 3 milímetros da base, tá? Da base do nosso motor, para que ela se ajuste certinho nos dentinhos dessa daqui. Então, vamos montar aqui. Eu não vou apertar muito porque é só pro vídeo. Colocar num ângulo aqui, para que ela encaixe, e ao parafusar. Tá montada a nossa extrusora do wall drive. É dessa maneira. Pode até fixar ela no carrinho das impressoras lá direto assim, que vai funcionar. Só que vai ficar muito baixo isso aqui, Beleza. né? Passamos agora o segundo vídeo, Alexander, e eu fiquei com uma dúvida aqui, cara. Você fala quando eu prefiro usar a extrusora como direct drive, é o que eu mais gosto. Mas dá para usar essa extrusora em particular nas duas formas, tanto dual drive, tanto direct drive quanto Bowden. Então eu fiquei com a dúvida, quando a gente monta na configuração de direct drive, coloca um tubo de PTFE, né, dentro e ele fica embutido, porque eu coloco o hot end dentro dele, lá encaixando dentro da extrusora. Se esse tubo de PTFE carbonizar, como é que eu faço para fazer a manutenção? Como é que eu tiro ele de lá? Não, se ele estragar, não. A certeza que ele vai estragar é 100%. Porque com o tempo acaba carbonizando. Bom, dependendo de como tiver montado, tá? Se tiver muito difícil de desmontar a extrusora, que é o mais prático, tirar os 3 parafusos e a tampa dela e soltar o hot end V6 dela, seria mais fácil, mais prático. Mas se em todo caso a modelagem do carrinho que a pessoa estiver usando for muito difícil de desmontar essa parte, pode simplesmente tirar o bloco quente ali, né? Tirar o bloco, tirar a garganta e tirar por baixo. Entendeu? Isso tudo vai depender de como a impressora, a pessoa que está usando, estiver montada, né? Ah, beleza, beleza. Nem cogitei o fato de tirar o heat creep, a garganta e a parte de baixo do bloco. Tenho até esquecido isso. Mas tranquilo, então. Então, dependendo da dificuldade que ele tem com o próprio suporte, né,
do carrinho, né, que sustenta todo esse conjunto, ou ele desmonta o conjunto e tira a tampa, ou ele tira por baixo aí o PTFE, né? Isso. O PTFE vai E sair. Salientando que o PTFE, tá? Da ponta da garganta até a ponta daquele orifício que tem dentro da entrada ali da dual drive, tá? Ele tem que ficar extremamente certinho, ele não pode ter folga. Porque se ele tiver folga, o filamento vai acontecer que negócio do filamento sair pela pela folga. lateral ali, Vai entendeu? sair onde tiver a folga ali, ele vai sair, né? Isso, porque ali embaixo na garganta tem uma área quente, né? Não chega a ficar tão quente ali da garganta para o PTFE, mas fica, entendeu? No caso de entupimento do bico ali, ainda mais direct drive com essa extrusora dual drive, a extrusora não quer saber se o bico entupiu ou não, ela vai continuar mandando, entendeu? Não tá nem aí. Tanto que quando entope, usando essa dual drive, quando entope, ela chega a fazer uma valeta no filamento. Ela chega a comer o filamento. Olha só. Porque ela não dá o tec-tec, não, ela continua rodando. Ela continua mandando. Uhum. Quanto à parte de retração, você tem alguma experiência com essa extrusora? Para ela, a parte de retração é tranquilo também. Não, é tranquilo, tá? A minha string melhorou 90% com essa extrusora. Porque o controle e a velocidade dela é muito boa. Entendeu? Antes, eu tenho os dois tipos aqui. Eu uso Bowden e eu uso Direct Drive. Na Direct Drive é quase zero. Eu quase não uso retração. Muito difícil. Eu vou usar retração quando eu estou usando um PTFE e também muito pouca retração quando eu estou usando o TPU na Direct Drive. Na Bowden, eu uso aí cerca de 4,5 milímetros de retração com 40 milímetros de velocidade. Entendeu? Isso é uma configuração para todas Bowden e se eu não me engano, é 1 milímetro de retração com 25 milímetros de velocidade para Direct Drive, entendeu? E Tá. funciona. E você Depois falou que usava a retração quando estava usando o PTFE. Você acha que você quis dizer PETG, né? Ou não? PETG, isso, PETG, né? isso, isso. A gente Tá, acaba porque confundindo senão as palavras, a né? gente acaba confundindo e quem está assistindo pensa que eu uso um filamento de Teflon, aí vai pegar e não tem no mercado filamento de Teflon, né? E pelo menos eu É, não conheço, né? Mas é só PETG. para gente lembrar aí, né? PETG, Porque né? quem usa PETG sabe que o materialzinho para deixar string, rapaz. Deixa muito fiapo mesmo, deixa muito. Muito. Eu uso bastante. Bom, eu só uso PETG aqui, eu não tenho o PLA aqui, eu tenho esse. Não dá para ver porque eu estou com fundo aqui, mas eu tenho uma máquina aqui atrás que é uma 73D BB, né? 400 milímetros por 400. E ela está com PLA com fibra de carbono. Então eu uso muito esse material aqui, mas é material de engenharia, né? Mas eu não tenho outros materiais aqui, a não ser material de engenharia, e o material que eu mais tenho aqui é PETG. Eu também gosto de usar PETG, só que o PETG, a impressora estando 100% calibrada, não adianta. A string ela vai existir. É. Bom, vamos lá. Agora, eu acho que nós vamos falar um pouco, né, a respeito de calibração dessas extrusoras, né? Como é que a pessoa faz para calibrar? Porque um dos grandes segredos na impressão, como ensina também o mestre Salzano, né, é a calibração dessa parte da extrusão, né, da extrusora. Então, você preparou mais um vídeo aqui a respeito da calibração e nós vamos assistir. Eu fiz um takezinho bem rápido, descomplicando um pouco você calibrar os steps da extrusora, porque é fundamental ela estar alinhadinha, entendeu? Foi aquilo que eu falei no primeiro vídeo. A impressão bem feita, tá? Ela vai depender da tua máquina estar bem regulada, bem ajustada. Ela bem ajustada, ela vai funcionar lindamente. Perfeito. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, vamos assistir esse terceiro vídeo a respeito da calibração dos E-steps e depois a gente volta comentando para finalizar esse vídeo
nessa fase aqui a respeito de extrusoras. Vamos falar um pouco sobre a calibração dela. E a segunda dica muito importante que eu tenho para falar para vocês é o que acontece com essas extrusoras mais simples, tá? Tem uma outra dica que eu cheguei a uma conclusão, tá? Pode ser que muita gente já saiba disso, mas é os steps, os micro steps. Essas extrusoras, tá? Quando ela tá pulando, tá? Quando não é a mola que está fazendo isso, tá? É a configuração de steps. Essa extrusora, quanto menor, tá? O número de multiplicação dos steps, melhor para ela, tá? Porque a força direta do motor é aplicada no filamento, não tem redução. Então, eu aconselho aí, tá? No caso da Hempz, com DRV 4988 ou com DRV 8825, tá? Essa configuração fica 1/8 ou 1/4, tá? Acima disso só para motores muito fortes, extremamente fortes. E assim mesmo não fica legal, tá? Então eu aconselho aí iniciar com 1/8, tá? A configuração de micropassos para fazer a calibração. Começou a pular, começou a fazer uma impressão, ela exigiu velocidade da extrusora, pulou, desce para 1/4. Vai diminuir a resolução, mas você vai conseguir usar. Não adianta nada você ter uma resolução muito alta, tá? E não conseguir usar. Então, se você tem essa extrusora, tá pulando, no caso da Ender não tem como, porque a placa da Ender você não consegue configurar os micropassos. Mas numa Hempz ou numa placa 32 bits, tá? Nos TM6 também, você consegue ajustar o seu micropasso. Essa é a segunda dica que eu tinha para dar para vocês. A configuração de micropasso ela é importantíssima, tá? No funcionamento da extrusora. Bom, vamos passar o filamento aqui, tá? Essa extrusora é um pouquinho difícil, ela é muito difícil de passar. No caso, essa aqui específica, as outras que eu tenho ali passa muito fácil. Saiu por baixo. Bom, é quase uma missão impossível passar isso aqui, mas eu consegui. Lembrando que eu tirei o tubo de PTFE para fazer a calibração. Depois que você acertar o micropasso, botar lá 1/8 ou 1/4, tá? Atravessa o tubo de PTFE, corta ele bem rente aqui a saída. Deixa eu posicionar a segunda câmera aqui. Corta ele bem rente na saída, de preferência com alguma coisa, uma navalha, um alicate de corte para você cortar muito rente. Bom, cortei rente. Agora o procedimento é dar uma olhada em qual valor que tá. Vamos dar uma olhada nos passos por milímetro, tá? Não precisa estar conectado ao computador, nadinha. Tá com 410, já era o meu valor certo de microstep para essa extrusora. Mas eu vou diminuir aqui, tá? Só pra gente ver como é que funcionaria a calibração. Para mais ou para menos. Vamos botar esse valor aqui. Lembrando que você não precisa botar esse valor, tá? Você vai somente ver o valor que tá para você. Vamos mandar ela aquecer o bico para poder liberar o motor da extrusora, né? A minha aqui tá configurada a partir de 170. Então vamos botar 180. Só para liberar o motor do eixo Z. Do eixo Z, perdão. Do extrusor. Vamos pegar uma régua, tá? Ou um paquímetro. Eu gosto de fazer na régua. O que eu fiz aqui? Eu medi com o paquímetro, tá? O quanto que dá 100 milímetros da ponta da régua, tá? Até mostrar 100 milímetros. Porque na verdade a régua ela começa a partir do zero aqui. E ela ainda tem mais esse pedacinho aqui. Então eu fiz isso. Eu medi aqui o quanto que dá 100 milímetros
tá? E marquei com uma caneta. Deixa eu afrouxar aqui. Tá? No meu caso aqui, dá 9,6 da ponta da régua até o 9,6 aqui é 100 milímetros. Então eu acho que é mais prático do que ficar tentando posicionar o paquímetro ali, por causa do espaço. Então aqueceu, o filamento cortado aqui bem rente, eu vou mandar ela movimentar 100 milímetros. Vou mandar ela movimentar 100 milímetros e vou medir. Ela vai se mover bem lentamente, né? Está configurada para isso. O bom é que a gente não vai precisar cortar esse filamento. Deu errado, a gente pode simplesmente voltar ele e ir de novo. Voltar e ir de novo. Voltar e ir de novo. Isso serve para aquela lá. É a mesma coisa, a configuração é a mesma coisa. Vamos esperar ela parar. Muito provavelmente aqui a minha não vai dar 100 milímetros, né? Porque eu diminuí o valor. Parou. Eu vou pegar a minha régua, vou encostar ela aqui. No meu caso aqui deu 79 milímetros. Isso significa que eu tenho que aumentar aquele número lá. Existe a continha que você faz e tal, só que isso perde muito tempo. Eu volto aqui nas configurações, tá? Não é a melhor maneira, mas é um método que eu gosto de fazer. Eu volto aqui, configurações avançadas, vou lá no step por milímetro. Eu vou ter uma noção do quanto ela se moveu 79. Eu sei que o meu valor é 410, mas se eu não soubesse, eu simplesmente ia aumentar um pouco aqui. Eu ia aumentar aqui para 400. Eu ia aumentar aqui para 400. Voltaria com vou voltar com o meu filamento aqui. Pronto. Voltei com ele aqui. Salvo 400 milímetros. Aqui nas minhas configurações. Salvo ela, vou lá de novo em movimentações, mover eixo, eixo extrusor, mais 100 milímetros. E aguardo. E vou fazendo isso até que bata os 100 milímetros exatos. Dessa forma, sem o tubo de PTFE. Somente a extrusora e o menu aqui da nossa impressora. Não precisa de computador, não precisa de nada, não precisa de calculadora, você não vai precisar de nada. Essa é a maneira mais prática que tem de conseguir calibrar a sua extrusora, tá? Não preciso continuar, porque a gente já sabe que o meu valor é 410. Então, vocês vão repetir esse processo até que bata 100 milímetros exato. Não 100.5, não 100.1, não 99.5. 100 milímetros exato. Perca tempo nessa configuração, porque faz uma diferença muito grande, tá? Principalmente na subextrusão, no fato de entupir bico, tá? Porque se ela estiver mandando muito mais filamento do que o necessário, do que o cálculo que o fatiador faz, isso vai fazer com que entupa o bico. Ou vai cagar a sua impressão todinha, né? De filamento em volta. Bom, vamos dar só uma olhada aqui. Quanto que ficou. Ó, ficou com 98 milímetros. Tá vendo, pessoal? Aí eu vou lá e ponho o meu valor, que no meu caso eu já sei. E está pronta a calibração de steps da extrusora. É uma calibração grosseira, depois a gente pode até fazer uma mais fina, tá? Uma coisa que o pessoal deixa muito de colocar, tá? São esses prendedorzinhos aqui, ó. A falta desses prendedores aqui faz com que estrague essas pecinhas aqui, ó.
tem que ter isso aqui. Tá? Bom, e é isso, a calibração é essa. Instalou a extrusora, principalmente aquela single drive ali. Começou a pular, dá uma olhada na tua configuração de micropassos, diminui, faz essa calibração de novo, porque mexeu no micropassos, vai mexer na calibração, tá? Acertou essa parte aqui, a sua extrusora está excelente. Depois seria bom fazer o fluxo, mas isso é material para uma próxima aula. Tá? Beleza, maravilha de vídeo. Assistindo a esse vídeo, eu me lembrei aqui, né, que existem alguns canais, e eu vou citar dois, eu vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui embaixo, dois canais que eles fazem automaticamente o cálculo dos ex-steps para as pessoas aí, né, que quiserem fazer um cálculo correto. Apesar de que é um cálculo até simples, né? Mas eu queria que você fizesse algumas considerações a respeito do próprio ex-steps e da importância dele nessa parte da extrusão e das extrusoras. Bom, você calibrar ali a sua extrusora, tá? Perfeitinha, tá? Você mandando ela extrudar 100 milímetros e ela extrudar 100 milímetros, tá? Isso vai ajudar em muito a impressão. Para que ela não tenha string, ou que mande material demais e entupe o bico, entendeu? Eu julgo uma das mais importantes, né? É calibrar a extrusora, que é onde vai sair o material da impressão, né? É da onde vai sair o resultado, né? Se Então, colocar material de menos, fica faltando ali na hora, então dá uma subextrusão, né? Se colocar material demais, fica sobreextrusão, né? Fica material demais, começa a fazer umas bolotas, umas pelotas lá estranhas, né? Então, quando o material tá impecavelmente saindo perfeitamente, ela fica assim, ó. lisinha, né? Fica bonita e Exatamente. lisinha, né? Entendeu? Lembrando que esse material não foi pintado. Esse bonequinho ele foi impresso cada cor a sua peça. Esse é o meu primeiro bonequinho que eu fiz, né? Entendeu? Tá. É um action muito bonito, ficou Esse é o muito legal Sonic. pelas cores do Sonic. Ficou Eu muito gosto bonito mesmo. bastante dele. Entendeu? E esse é o resultado que eu espero que os nossos inscritos tenham com as impressões deles. Perfeito, excelente. Então, acredito que está dado o recado, né? Finalizamos, como prometemos aí, falando de extrusoras, né? Eu espero que a galera aproveite ao máximo desse vídeo, a respeito, mais uma vez, de manutenção de máquina, explorando esse aspecto importante que é o da extrusora, tratando de duas extrusoras simples, de baixo custo, e a gente espera ver cada um de vocês nos nossos próximos vídeos aí. Beleza? Obrigado pela assistência. Estão convidados a entrar no nosso grupo do WhatsApp, que vai estar na descrição. Perfeito. Ótimo, excelente aí, Alexander. Até uma próxima aí. Ok? Se Deus quiser. Beleza. Tudo de bom aí para todos. Abraço.